na reunião do karma. Ele estava com a gente na reunião do karma, em que o nosso karma foi definido, em que a gente escolheu o que a gente provaria de karma nessa encarnação. Então, ele é o único, acima dele está Deus, né, obviamente, ele é o único que ainda lembra do nosso karma, do teu karma. Né? A gente esqueceu porque a gente reencarnou. Então, ele está, por esse motivo, do nosso lado, porque ele sempre vai, ele ajuda a gente sempre a lembrar dessas combinações que a gente fez lá nessa reunião do karma. Tá? Então, mais adiante, uma dúvida que eu particularmente sempre tive e há pouco, mais ou menos um ano, eu consegui descobrir, que era saber como que o meu guia se chamava. Eu acredito que muita gente tem essa dúvida também de como queria chamar meu guia pelo nome, como quando conversar com ele e tal. Então, como que a gente sabe como ele se chama? Como ele já viveu muitas encarnações, ele pode ter vários nomes. Então, o que a gente vai fazer para descobrir o nome dele? Quando a gente estiver em conversa com ele, porque ele, de fato, a gente tem ele como um amigo mesmo. Então, a gente tem que conversar para estreitar essa nossa relação com ele. Então, quando a gente estiver em conversa com ele, comece a perguntar o nome dele, qual é o seu nome, qual é o seu nome, qual é o seu nome. E, de repente, um nome vai ficar forte vindo à sua mente. E aí você vai saber que esse é o nome do seu guia. Tá? Adiante, o que ele faz por você? O que o nosso guia faz por nós? Qual o papel dele, né? Então, a tarefa do nosso guia é uma só. Ele está aqui para ajudar a gente a cumprir o nosso caminho kármico, que é o caminho do menor sofrimento, né? Como dizia Ramatiz, o caminho kármico é o caminho do menor sofrimento. Ele não quer mimar a gente, ele não quer carregar a gente no colo, ele não quer tirar as nossas dores, ele não quer fazer mágica, mas ele está aqui para inspirar a gente, para fortalecer a gente, para lembrar do que a gente mesmo escolheu antes de reencarnar. Como eu falei, o caminho kármico é o caminho do menor sofrimento, mas quem anda nesse caminho é a gente. Ele está só acompanhando. Quem deve caminhar, quem deve dar os passos somos nós. É um trabalho nosso, é um processo nosso, são dívidas nossas. E ele cresce conforme a gente cresce, ele evolui conforme a gente evolui. E ele sofre quando a gente se afasta dele. E aí, como que a gente faz para se comunicar com o nosso guia? O nosso guia espiritual, ele fala com a gente o tempo todo. Mas ele não fala com voz alta, ele não usa efeitos especiais. O que ele vai fazer, então, para a gente, para conseguir falar com a gente? Ele fala com a gente pela intuição. São ideias que surgem, são sentimentos que guiam a gente. É o chamado sexto sentido. De repente, uma mudança de ânimo, um pensamento novo que fica fixo na nossa ideia. Um pensamento que vem depois de uma oração. E aí, com o tempo, com esse estreitamento desse laço, desse relacionamento, a gente pode até começar a ouvi-lo, ou até ver num sonho, ou conseguir visualizar numa meditação. Mas é sempre preciso orar, falar com ele, mesmo que em voz baixa. A gente precisa falar, porque eles não invadem o nosso pensamento, até por conta do nosso livre-arbítrio. Eles não fazem leitura do nosso pensamento. Então é preciso que a gente verbalize, que a gente oralize, que a gente fale. A gente pode falar no quarto, no banheiro, mas sempre em reservado, em secreto. E aí, como sugestão, a gente tem duas orações que podem ser portas de entrada para uma conversa ou para chamar cada vez mais o nosso guia para próximo da gente. A primeira sugestão, a primeira oração sugerida, que é a que a gente deve fazer antes de dormir, ao acordar, ou a qualquer momento do dia, quando a gente sentir necessidade, sentir vontade. E a oração, que muitos já devem conhecer, é: meu guia espiritual querido, em nome de Jesus. Me orienta, me apoia, redobra o meu ânimo para que eu possa seguir meu caminho com coragem. E aí você pode repetir essa oração até que você se sinta bem, até que você fique mais calmo, mais tranquilo, que essa é a intenção dessa oração.
E a segunda oração sugerida é para quando você estiver triste, desanimado, deprimido ou sentindo energias estranhas. De repente, vem uma dor mais forte na nuca, uma dor de cabeça, uma irritabilidade que não estava antes. E aí você pode pedir ajuda para o seu guia espiritual, para ajudar também os que estão ao seu redor. Que a gente já aprendeu também que essas mudanças repentinas de ânimo, essas energias que a gente sente, a gente já sabe que são irmãozinhos desencarnados que tentam furar essa barreira, esse bloqueio aí da nossa proteção espiritual e acabam fazendo isso com a gente. Então, essa oração é: meu guia espiritual querido, em nome de Jesus, sempre em nome de Jesus. Se houver aqui algum irmão desencarnado, necessitado de ajuda e orientação, que ele possa ser envolvido agora, orientado e conduzido à pátria espiritual, onde encontrará a felicidade merecida. Vá em paz agora, em nome de Jesus. Como experiência pessoal, eu costumo fazer essas duas orações seguidas e em looping, fico fazendo até eu me sentir bem, até eu me sentir mais calma, até eu me sentir melhor. Então, são orações boas para que a gente possa estreitar o nosso relacionamento com o nosso guia. Ele está sempre do nosso lado, ele está só esperando que a gente fale com ele, que a gente peça. Ele sabe tudo que a gente tem que fazer, mas ele fica esperando que, dentro do nosso livre-arbítrio, a gente decida fazer o que a gente escolheu. Então, é muito importante que a gente fale com ele, a gente peça a ele, a gente peça orientação. E aí, um convite para reflexão é que o nosso guia espiritual é um presente divino, é um amigo fiel, silencioso, amoroso, e quanto mais você se aproxima dele, mais clara e suave fica a sua caminhada, porque a gente também já aprendeu que quanto mais a gente entende o que está passando, menor é o nosso sofrimento. E aí a gente entende que a gente está no nosso caminho kármico, mais uma vez, que é o caminho do menor sofrimento. Então, o nosso guia ele está esperando por nós, ele sempre esteve. E por que lá no início eu falei que é um assunto que conforta bastante o nosso coração? Porque dá a entender que a gente nunca está sozinho. A gente nunca vai estar sozinho. O nosso guia vai estar sempre do nosso lado, nos bons momentos, nos maus momentos, mesmo que você não fale com ele, que você não ore para ele, ele vai estar ali esperando. Então fica como um conforto saber que a gente nunca está sozinho. Tá? Gratidão a todos. É isso. Eu não tenho tantas palavras assim como o Arthur, que dá uma palestrona maravilhosa de 40 minutos, ou como o Galo também, que fala bem, fala pra caramba. E é um assunto também que eu acho que é simples e tranquilo de falar, mas gratidão a todos por terem me ouvido. Eu espero que tenham entendido bem, que eu tenha conseguido passar a mensagem que o meu Guilherme aqui me ajudou a montar para vocês hoje. E é isso, gratidão. Perguntas. Perguntinhas. Aplausos, sim, aplausos. Tá bom. Parabéns. Tá muito bom. Obrigada, obrigada. Excelente. Perguntas. Uma pergunta que eu tenho certeza que as pessoas gostam para fazer. O guia espiritual da gente é sempre o mesmo ou ele muda a cada reencarnação? Boa. Fala, Cátia. Fala, Thaís. Então, eu não sei, sinceramente, vou ver se ele me dá uma colinha aqui, mas eu acredito que ele mude. Ele mude, talvez, pelo fato dele já ter conseguido a tal da cumprir o resgate do amor que ele precisa para a gente, até que ele consiga, né, resgatar essa última prova, essa última expiação dele de provar o amor em essência pela gente, ele vai continuar sendo o mesmo. Acredito que seja isso. Ah, é isso mesmo. Se cumpriu, muda. Ah, Cumpriu? se cumprir, muda, né? Mas uma garota sapeca como você, o guia espiritual não conseguiu, com certeza. Eu sou difícil, ele vai ter um Vai pouco de demorar, trabalho vai demorar. de me amar em essência. Hoje, então, ele devia estar de saco cheio de mim, que eu estava chata hoje. Mais perguntas? Tem essa resposta da Thaís atendeu vocês ou não?
Perfeitamente. Entendeu? Bastante esclarecedora. Por exemplo, o guia espiritual da Maiara, tadinho, tadinho, tadinho. Ela só pensa no Pafuço, só quer saber do Pafuço. Então ele continua lá, ele continua lá. O que mais? Mais perguntas? A Fabiana está doida para fazer a pergunta, Fabiana. Não, tenho perguntas não. Eu acho que tem, eu acho que Tenho não. tem, não? Então a Sandrinha tem. Tenho não. Ela explanou muito bem. Ai, meu Deus do céu. Todo mundo explica muito bem, né? Saminha, pergunta. Não, foi Não. bem esclarecido. Felipe, pergunta. Oi, boa noite. Não, na verdade não é uma pergunta, não. É muito bom, Thaís. Poxa, excelente tudo que você passou e fez a gente relembrar aí um pouco mais, né, da importância, né, da gente ter esse amigo do nosso lado o tempo todo com a gente. Ele só está esperando o nosso chamado, né? E é isso que você falou, A né? posição Vem assim dele, com ó. A aquela. posição dele é assim, ó, esperando. Esperando. Olha Ele lá. está esperando. Tá assim, ó, com a mãozinha assim, ó. E É. isso Isso que a, tudo, pô. isso que a Thaís, isso que a Thaís falou, né? Antes, logo no iniciozinho, né, eu fazia a oração de manhã e depois à noite, depois ao longo das palestras, né, daquela lá no Antigo Neste, a gente foi percebendo e eu fui entendendo também, compreendendo melhor, assim também como a Thaís explicou, porque a gente pode fazer essa oração a qualquer hora do dia, quando você sentir aquela necessidade, né? E como te conforta, é assim, é muito importante que a gente faça, mas com o coração mesmo. Qualquer oração, a oração tem que ser do coração, né? E você pode ter certeza, né? A gente está aí, e a Thaís falou muito bem, a gente sente uma intuição, é aquela calma que vem de repente, mas às vezes eu preciso fazer várias vezes, não é só duas, Isso aí. 3, 4, 5, mas aí a gente vem clareando, sabe? Eu não escutei ainda ele falando, não. Mas eu sinto toda essa tranquilidade, essa paz que vem surgindo. Ou alguém fala alguma coisa comigo que eu falo, meu Deus, meu guia espiritual falou com alguém e essa Isso pessoa me aí. passou a informação. O Tomé tem um negócio interessante para falar. Ele fala que eu já esqueci, mas para cada amigo que você tem 4 inimigos, tá bom? Então, por isso, você tem que fazer a tua oração para o teu guia espiritual várias vezes. Que, em muitas dessas vezes, os inimigos que estão conosco não deixam o guia espiritual ouvir. Então, tem que falar uma, duas, três, até que ele seja ouvido. Interessante, né? Entendi. Para cada Muito. amigo que você tem até quatro inimigos. Pode ter Credo. dois, três, no quarto. No quarto, no máximo. Tá? Alguém ia perguntar. Não, eu falei credo, assustador. Ah, credo. Credo É, é uma palavra que eu não ouço há muito tempo. Você é católica, né? Você é católica. eu sou espírita. Mas credo é coisa de católico. É, Não, Céu, credo é coisa Ela de é, católico. não, ela é mineira. Ou mineira, é. sou Marcelo, mineira de pergunta. coração, Anselmo. E vem cá, e vocês já tiveram alguma experiência assim que vocês hoje se dão conta de que pode ter sido ou que não, isso com certeza foi meu guia espiritual? Eu posso começar. Eu tive depressão e ansiedade por muitos anos e tá aí meu mestre que conseguiu me tirar do fundo do poço algumas vezes, tá aqui para provar. Numa vez que eu estava muito mal, eu gosto muito de orar quando eu estou tomando banho para o meu guia. E eu me lembro que uma vez ele contou uma coisa que depois pensando foi o que me fez entender que era o meu guia ali agindo. Eu comecei a orar, ajoelho no chão, comecei a orar, de repente, dentro de toda aquela minha aflição da ansiedade, da agonia que a ansiedade traz,
eu comecei a sentir o meu coração batendo muito forte, muito forte, muito forte, como eu nunca tinha visto em nenhum momento. E quase que imediatamente a isso, talvez deva ter durado isso uns 10 segundos até para eu entender o que estava acontecendo, eu acalmei de uma forma absurda, como se estivesse me dando até sono. Então, aí o Galo, depois de um tempo, explicou que o nosso guia espiritual, ele encosta na gente de forma que o coração dele se sobreponha ao nosso coração. E eu aí entendi que a coisa estava tão pesada, estava tão ruim, que ele precisou fazer essa sobreposição do coração dele no meu para conseguir me acalmar. E foi uma experiência que eu demorei um pouco a entender, mas foi muito claro que foi ele agindo. Eu estava de um jeito muito A impressão nervosa. que tem é que você vai infartar, né? Não é impressão de Exatamente. infarto. Exatamente. É sobreposição. Sobreposição Isso. de espírito. O teu guia espiritual sobrepõe o chá cardíaco dele no teu chá cardíaco e no teu coração. Isso. Quando o coração quando o coração começou a bater daquela forma, eu falei assim, gente, eu vou empacotar aqui no banheiro. Mas quando veio aquela calmaria depois, aquela tranquilidade, como se eu tivesse tomado um Rivotril na veia, eu falei assim, não, foi ele, com certeza foi ele. Foi impressionante. Essa foi uma das situações assim que eu consigo meio que provar que foi ele agindo. Mas assim, outras intuições, algumas coisas que... O Tomé tá lembrando uma coisa que nós não falamos hoje. É que, segundo Kardec, nós temos o nosso guia espiritual, que é o anjo da guarda, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala em anjo da guarda, não fala em guia espiritual, porque ele queria puxar o saco da igreja, né? Anjo da guarda. Então, nós temos o anjo da guarda e até 3 protetores civis. Eu acho que ele tentou soprar isso no meu ouvido. Eu já teve uma hora que eu quase falei. Eu conheço o quarto. Quarto, a protetores civis. A coisa tão braba, que tem 4 protetores civis que ajudam o guia espiritual. São ajudantes do guia espiritual. São irmãozinhos civis, porque não tem karma para resgatar conosco, mas amam a gente de paixão, de outras encarnações. E estamos erráticos, né? Estamos em erraticidades entre uma encarnação e outra, e pedem ao nosso guia espiritual para ficar do lado dele, ajudando a gente, mas respondendo a ele, né? Os nossos produtores de serviço muitas vezes nos ajudam nessas situações. Tá? Marcel, tua pergunta. Tá. Ele usa só a linguagem dos sinais, só. Tá bom. Arthur, mais perguntas? Pergunta eu não tenho, porque a Thaís explanou muito bem, bem pautado, bem explicado, não tem dúvida nenhuma. Agora, com referência às experiências com o nosso mentor, no nosso guia espiritual, a primeira que eu tive foi oficialmente, que depois aí a gente faz uma vista ao passado e vê que muitas vezes que a gente sonhou, etc., como pessoa, etc., um deles era o guia, né? E depois que a gente conhece, né? Mas a primeira foi lá numa consulta com o nosso irmão Galo, e ele disse assim, está no teu lado esquerdo, e aconteceu aqui, eu senti aquela vontade de chorar quando ele me abraçou, e o coração batendo mais forte, né? Foi exatamente a mesma sensação. Eu me lembro desse dia como se fosse... O Tomé diz que eu estou muito esquecidinho. Estou mesmo, né? O único espírito que faz o teu coração bater mais forte é o teu guia espiritual. Então, é isso aí. Quando ele se aproxima de você. Quando se aproxima de você. Quando se abraça, né? Quando se abraça. Exatamente. Se abraça sempre pelas costas, né? O chakra espiritual dele, o chakra cardíaco dele, junto com o teu chakra cardíaco. Né? E o teu coração, os 3, né? Os 3 juntos. O overlapping, né? Dos 3. O chakra cardíaco dele, o teu chakra cardíaco e o teu coração. Os 3 batem juntos quando ele abraça você pelas costas. E aí teu coração bate mais rápido. Muito bom. Agora, a Maiara está há um mês sem aparecer. A Maiara está há um mês sem aparecer. Ela disse que hoje está cheia de histórias para perguntar para nós. Então, vamos lá, Maiara.
É, para contar. É, vamos lá, então. Hum. O que eu lembro agora, a mais recente foi agora domingo. É, eu tava vindo para casa e aí eu comecei aí eu peguei um Uber e aí o carro parou no sinal. Aí eu, gente, mas tá tremendo estranho, o carro tá tremendo e tá estranho. E eu comecei a cismar com a roda direita traseira. E no caso, é como se eu tivesse sentada ali próximo dela, porque eu tava no lado direito, sentado lá atrás, no passageiro. Aí, é, aí foi. E eu, o caminho todo com essa implicância com a roda. E aí eu tava assim, quase querendo falar com o motorista, tipo, alguma coisa, só que nossa, ele vai me achar doida se eu falar alguma coisa. Assim, moço, você levou o carro na oficina? Tá tudo bem com a sua roda? Alguma coisa, o que eu queria falar, e aí eu tava já assim, meu Deus, se acontecer alguma coisa, eu não vou me perdoar porque eu não disse nada, mas se eu disser, ele vai me achar doida. Aí eu fiz a prece pro guia espiritual para eu poder chegar em casa direito. Aí, quando chegou na esquina de casa, chegando na esquina, começou, talac, 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 talac. Aí, ó, o pneu furou. Exatamente o pneu que eu tava com implicância, a roda. Haja guia espiritual, hein? Meu Deus do céu, hein? Você não é fácil, hein? E tá vendo que o guia espiritual dela fica o tempo todo com ela por causa disso. Eu fiquei Salve guia espiritual. chocada. Salve guia espiritual. Aguentou a roda até chegar Tivesse perto de casa. falado. Né? Se eu tivesse falado alguma coisa, Iam achar que você é ele ia macumbeira. estranhar muito. Vão achar que você é macumbeira. Você está fazendo. É. Aí era você que fazia a roda pifar. Essa foi a primeira. Segunda. Vai. Outra coisa, esse outro esse faz mais de um mês. É, Esse eu outro. acordei, Esse outro. é, Tá. esse outro evento, Ah. pra falar assim, faz mais de um mês, eu acordei é, rápido assim, né? Tipo, ai meu Deus, tem que me arrumar já pra sair, não me atrasar. E aí eu tinha sonhado e eu deixei pra lá o sonho. Assim, esse sonho não faz sentido nenhum. Não vou nem pensar nisso. Foi fazer minhas coisas pra sair, não me atrasar. Aí, só que eu não lembro do sonho, do que eu sonhei. Mas naquela manhã eu lembrava que tinha a ver com uma prima minha e tinha a ver com alguma pessoa com um nome. Aí já passou mais de um mês assim, e agora ela veio me dizer que ela conheceu uma pessoa com esse nome. E agora eu não sei se o sonho era bom ou era ruim. Eu não, eu Não não era sei o que Pafuço, não, né? Não era Pafuço, não, né? Não, né? não sei. Não, Era, claro que era, de repente era. eu não sei se a pessoa é boa, se a pessoa é ruim, agora eu não sei. Só sei que ela está conhecendo essa pessoa com o mesmo nome do meu sonho que eu sonhei que tinha ela e a pessoa. Isso aí. E tinha crianças também no sonho Mas tem que tomar cuidado, viu, Maera? Tem que tomar cuidado, Uhum. que muitos desses sonhos são movidos não pelo guia espiritual, e sim pelos obsessores, tá? Tem que tomar cuidado com isso. Muitas vezes, os sonhos, principalmente os pesadelos, são movidos Sim, pelos protetores, obsessores. Ok? sim, Posso contar uma para vocês? Posso contar? pode. Pode, pode.
eu fui lá para o consultório, lá em Copacabana, depois de uma mudança completa no trânsito, né? Foi naquela época que acabaram com o elevado para o Fronten, acabaram, né? E fizeram um túnel embaixo, né? Tá até hoje, né? E eu pedi ao guia espiritual que me ajudasse para que eu chegasse bem ao meu endereço lá em Copacabana, né? Que o Arthur conhece bem, o consultório lá, onde ele me conheceu. E eu fui tranquilo até lá. Na volta de lá, era quase 10 horas da noite, eu estava rodando em círculos e não conseguia o caminho de casa. Então, eu falei para o meu guia espiritual, fui muito mal criado com ele. Puxa vida, você podia ter me ajudado, né? Já podia estar em casa. Adivinha o que ele falou? Adivinha? Você não pediu. Você não pediu nada. Você não pediu ajuda? Você não pediu nada para mim. Você pediu para chegar, não pediu para Entendeu? voltar. Pois é. Eu pedi ajuda para ir, mas não pedi ajuda para voltar. Quer dizer, ele supôs que eu tinha decorado o caminho, né? Mas eu não decorei. Eu achava que, assim como eu fui, ele ajudou, ele poderia ter me ajudado na volta. Não tem que esperar nada do guia espiritual. Você tem que pedir tudo que você precisa. Ele não lê pensamento. O guia espiritual não lê pensamento. Nem Jesus, nem Deus lê o nosso pensamento. Ele tem bastante confiança na nossa providência divina e no nosso livre-arbítrio. Ele tem confiança nisso. Ele não invade a nossa privacidade mental. Não invade. Nem Deus, nem Jesus, nem o guia espiritual da gente, nem o espírito obsessor. Graças a Deus. Ninguém lê pensamento de ninguém. Ah, mas na hipnose é outra coisa. Isso é outra coisa. Tá bom? Então, é importante falar ao guia espiritual tudo o que você pedir e vai fazer o possível e o impossível para ele atender. Quando ele não atender, porque está conflitando com o nosso karma. Não é que ele não está conseguindo, que conflita com o nosso karma. Por exemplo, se a Fabiana entra agora na garagem vazia e fala assim, guia espiritual, eu quero um carro do ano aqui, nesse momento, e vai dormir. Quando ele acorda no dia seguinte, não tem absolutamente nada. Não dá. No máximo, tem a bicicleta, né? Entendeu? Quer dizer, o guia espiritual está disposto a nos ajudar. Ou procurar alguém que queira ajudá-lo a ajudar a gente. Com certeza. Mas se você fala. É importante falar. Mais perguntas? Fala, Su. Eu não tenho mais nada a acrescentar. As experiências são, quando a gente tem o contato com o guia, as experiências vão se sobrepondo. A gente quase nem nota a diferença, né? A coisa fica bem junta mesmo. Eu faço as preces constantemente. E a Thaís falou uma coisa interessante, que ela fez a prece no chuveiro. Eu faço também. No chuveiro parece que a nossa atenção desvia e concentra, né? Sentindo aquela água bater. Você já reparou onde é que Jesus e os 12 apóstolos foram batizados? Onde? A água. Na água corrente. Água corrente. Passava pela cabeça e ia para os pés, ia direto. O rio, o tempo todo, faz isso. A água cai na cabeça e vai para os pés e vai embora. Então, água corrente é fantástico fazer prece. Então, a Thaís fez oração ao guia espiritual e foi atendida, claro. Vai ser sempre atendida. Então, é importante fazer a prece sempre debaixo do chuveiro, com a água correndo. A água sai pelo ralo, vai embora, limpa. Todas as impurezas, purificações magnéticas negativas, limpa e vai para o ralo. Tá bom? Ok? Vamos terminar? Então, semana que vem, vamos falar sobre karma, né, Lili? Isso. Lili está à disposição para responder qualquer pergunta sobre karma. Ok? Posso. A prece final. Tá bom. Vamos lá. Graças a Deus. Mestre Jesus, aqui reunidos em teu nome, grupo espiritual. Agradecemos a oportunidade do aprendizado que tivemos sobre o influxo dos mentores espirituais da casa. Abençoa sempre nossa tarefa, Mestre Jesus. E permitir que possamos agradecer em teu nome, Ramatiz, a fraternidade da Cruz e do Triângulo,
Agradecemos o Ismael, dirigente espiritual da casa, irmão Tomé, todos os irmãos que participaram na noite de hoje. A quem agradecemos as lições, as orientações que foram fornecidas, que tanta importância tem em nosso dia a dia. O Mestre Jesus abençoa nossa tarefa sempre e permitir que possamos encerrá-la, agradecendo a proteção do Anjo Ismael, protetor do nosso país e do nosso centro. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Nós nos agradecemos a todos nós por aqui estarmos juntos nessa palestra em que aprendemos tanto, ouvimos tanto e aprendemos muito daquilo que sabíamos e muitas coisas que não sabíamos, aprendemos também. Pedindo ao guia espiritual que fortaleça o nosso físico, o nosso espírito, nossas boas palavras, os nossos melhores pensamentos. Graças a Deus. Graças a Deus. Muita paz a todos. Fiquem em paz. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite. Beijo, boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite.